Pronto, estamos gravando. Eu vou fazer esse slide aqui. A memória está muito ruim, mas eu acho que eu não comecei essa slide. Eu acho que eu fui só mostrar para vocês e não fiz nada dele. Ele é uma continuação da parte de naquele que a gente vem falando de limite. A gente já viu, a gente estava falando de sequência, né? Então a gente viu sequência como uma função que tem como domínio os números naturais. No caso, como é uma sequência real, o seu contradomínio é os números reais. A gente pode ter sequências cujo contradomínio é outros conjuntos, né? Os números complexos, o número da matriz, o próprio conjunto das funções, né? Então, quando a gente fala de sequência, a característica principal é que o domínio dela é os números naturais. Estou aqui, vou pegar minha água aqui. Tava procurando aqui, pensei que tinha trazido aqui, mas rapidinho aqui. Pronto, voltamos, certo? Então, aí a gente estudou a respeito de sequências, né? A gente viu a própria definição. Aí a gente definiu o que é uma sequência limitada, quando ela tem um limitante inferior e um superior, para ser chamada limitada, senão ela só é inferiormente superiormente. E a gente viu a definição de limite de sequência, certo? Então a gente fala de convergência, né? Então a respeito de sequência a gente estuda várias coisas. A questão dela ser limitada, a questão dela ser convergente, dela possuir um limite ou não, né? Então a sequência ela pode ser limitada? Pode sim ou não, né? A sequência pode ter um limite? Sim ou não, né? Então existem as condições, né? Uma sequência ela é limitada se ela possui essa cota inferior e essa cota superior. Então ela é dita até limitada. Se ela possuir. Se ela não possuir, ela é dita ilimitada. Aí, se para todo epsilon nós tivermos um n0, tal que essa propriedade aqui, o xn, né, menos a menor que epsilon, o módulo disso, né, for menor que esse epsilon. Então, se acontecer essa condição aqui, então a gente diz que a sequência possui um limite e esse limite é esse número A que aparece aqui, certo? Então a sequência é um objeto matemático, é uma função que pode ser limitada, que pode ser convergente, né? Aí a gente viu várias caracterizações na questão do limite e vimos a questão da unicidade do limite. Se ele existir, ele é único, né? Nem sempre ele existe, mas caso ele exista, a sequência só possui um limite, certo? E o outro é que as subsequências, se a sequência é convergente, as subsequências também são convergentes e convergem para o mesmo limite. E a gente viu aqui esse teorema, ele relaciona essa questão da convergência e a questão de ser limitada. Então a gente viu que toda sequência convergente ela é limitada.
certo? A gente viu um exemplo que o contrário nem sempre é verdadeiro. Ou seja, ser limitada não garante convergência. Aí a gente introduziu um outro conceito que é de sequência monótona. Então, a respeito de sequência, a gente sabe a definição de sequência, a gente sabe as condições que ela tem que satisfazer para ser uma sequência limitada, a gente sabe as condições que ela tem que satisfazer para ela ser uma sequência convergente, e aqui é colocado as sequências monótonas, né? Quando elas são basicamente ou crescente ou decrescente, né? Aparecem esses outros termos aqui, não decrescente, não crescente, porque ela pode dar uma estagnada, no caso aqui ela vai crescendo, mas ela pode dar um certo momento ela parar, né? Ser constante, depois crescer, ser constante, depois crescer. A mesma coisa ser não crescente, né? Então ela vai diminuindo, né? Ela pode ter alguns degraus ou ela pode ir direto, né? Então quando ela é crescente, ela cresce, né? Assim, né? Ou ela decresce, né? A outra ela pode ir crescendo, mas fazendo tipo uns degraus assim. Ou ela pode ir decrescendo, fazendo tipo uns degraus assim. Certo? Aí a gente viu um teorema que diz que se ela for monótona e limitada, ela é convergente. Certo? Então, convergência implica em limitação. Convergência não implica necessariamente monotonicidade, certo? Mas a convergência ela implica limitação, ela é limitada. Certo? Agora, se você juntar a monotonicidade com a limitação, isso acarreta ou assegura a convergência de sequências. Então, isso foi basicamente o que a gente viu na aula passada. E a aula de hoje a gente vai estudar outras coisas a respeito dos limites de sequência, certo? Então aqui a gente vai ver a questão da propriedade dos limites, certo? A gente vai continuar falando de sequência, o assunto ainda é de sequência, tratando especificamente de sequência de números reais, né? Porque a nossa sequência ela tem como domínio os números naturais, né? E o controdomínio os números reais. Certo? Então, continuando, né, a gente vai ver algumas propriedades dos limites. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver é como os limites se comportam com relação às desigualdades. Né? Como é que qual é a relação que existe entre limites de sequência e desigualdades, né? Será que se você tiver uma desigualdade, você pode, digamos assim, passar o limite? Essa é mais ou menos a ideia, né? Sei lá, você tem xn e você tem yn. Peraí, deixa eu dar mais um espacinho aqui. Yn. Digamos, eu posso escrever a palavra, o termo limite aqui. Será que se eu colocar aí, por exemplo, eu posso ver isso, por exemplo, com a desigualdade a gente viu, por exemplo, se você tiver A menor que B,
Você viu que eu posso multiplicar isso ambos os lados. Aí, por exemplo, se a gente viu, se o C for positivo, essa desigualdade aqui não muda. Se o C for negativo, aí a desigualdade muda. E com limite, o que é que acontece se eu tentar colocar um limite aí? Então é mais basicamente isso que a gente vai estudar agora. Como é que o limite se comporta com relação às desigualdades, né? Depois a gente vai ver algumas operações com limites. As operações básicas, né? A questão da soma. Eu posso somar dois limites, os limites se mantêm. Quando é que eu posso colocar... Porque às vezes tem aluno que erra, né? Comete alguns erros, né? Por exemplo, eu tenho assim, tem um xn e tem yn. Aí tem um limite disso. O limite da soma o limite é a soma dos limites. Posso fazer isso? O seu limite ele é, vamos dizer, distributivo. Aí a pergunta aí a gente pode responder assim, não, é em algumas situações. Aí quando isso é possível? Porque às vezes a gente quer fazer isso aqui, né? Posso fazer? Aí a resposta vai ser depende, aí você vai perguntar depende de quê? Aí a gente vai responder isso também. Certo? Então a gente vai ver como os limites se comportam com relação às operações. Ok? E aí está aqui o nosso exercício que eu estou fazendo aqui mesmo. E aí eu vou mandar esse exercício para vocês. Acho que eu vou mandar logo. Aí depois eu acrescento mais alguma coisa. Conversando muito. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Tranquilo, né? Pronto. Então, se vocês não têm pergunta, eu vou começar a minha aula, certo? Desculpa aí as digressões, as conversas, mas efetivamente nós vamos começar a nossa aula sobre sequência de números reais, parte 2, propriedades dos limites. Ok? Então a primeira coisa, como eu já falei, a gente vai falar um pouco sobre limites e desigualdades. Então primeiro a gente vai falar dessa maneira de falar, certo? A gente vai... que o Elo usa essa expressão aqui, né? Referente a todo termo, diremos que, né? Então essa expressão, quando essa frase aqui aparecer, ou esse pedaço dessa frase aqui aparecer, para todo n suficientemente grande, então isso aqui quer dizer que essa propriedade ela vale a partir de um n0, certo? Então eu tenho uma sequência, né? Tem um x1, x2, né? x3, né? Então às vezes os primeiros termos de uma sequência não possuem uma certa propriedade, mas a partir de um certo momento, né? Ele satisfaz, certo? A partir daqui, sei lá. Então, às vezes não se tem
um número certo, onde essa propriedade começa, aí se generaliza isso dizendo assim para um n suficientemente grande. Porque muitas vezes também, por exemplo, questão do limite, né? O n0 depende do epsilon. Quando a gente está falando de limite, é aquela coisa, né? Para todo epsilon, o dado epsilon, dado epsilon, existe n0. Então o n0 ele muda com o epsilon. E se você pegar o epsilon igual a 1 meio, você tem um certo n0 lá. Se você pegar um epsilon mais exigente, então o n0, se você pegar a sequência 1 sobre n, né? Você tem o 0, você sabe que essa sequência ela converge para o 0. Então se você pegar um epsilon, se você pegar epsilon igual a 1 meio, né? Então o n basta ser maior do que 3, ou maior ou igual a 3, né? Para estar aqui no meio. Então se você pegar esse epsilon aqui, 1 sobre 2000, por exemplo, então, por exemplo, essa sequência só vai satisfazer aquela propriedade de limite a partir do n maior que 2000, certo? Aí, quando você usa assim essa expressão para n suficientemente grande, quer dizer que você está dizendo assim, existe um n que pode ser muito grande, mas que faz essa propriedade aqui acontecer. Certo? Eu quero que isso aqui seja menor do que epsilon. Essa é a minha propriedade. Certo? Então, eu sei que isso aqui sempre existe esse n que torna essa desigualdade verdadeira. Logicamente, esse n vai depender do do epsilon. Então, se o epsilon for muito pequeno, o n tem que ser muito grande. Mas, de qualquer maneira, essa propriedade sempre é verdadeira para n suficientemente grande. O suficientemente grande para que torne essa desigualdade aqui verdadeira. Então, tem situações que é assim, com relação a limite. Você não sabe, vamos dizer assim, exatamente a partir de que ponto aquela propriedade é verdadeira, mas você sabe que você consegue dar um jeito. Certo? Então, o Elon, que é o autor do livro, né, e outros autores de matemática também, falam disso. Então a gente escreve assim, isso vale para n suficientemente grande. Certo? Então, a gente está dizendo que a gente consegue, em qualquer situação, a gente consegue um n0 tal que o xn satisfaz aquela propriedade P. Okay? Então, em vários teoremas, em vários locais, vai ter assim, para n suficientemente grande, isso vale. Então, quando essa frase aparecer, significa que você consegue um n0 de tal forma que a partir daquele n0 a propriedade é satisfeita. Alguma pergunta? Vamos em frente. Beleza. Então, o nosso primeiro teorema. Vou botar logo nossa figurinha aqui que eu botei. Já está rabiscando tanto. Ok? Então, o nosso teorema. O que é que diz nesse primeiro teorema sobre desigualdade, né? Então, a gente está
tentando relacionar a questão de limite com desigualdades. A desigualdade aqui é com relação ao valor do limite, não é com relação à sequência, certo? Então, o que é que diz meu teorema? Meu teorema diz que o A ele é limite dessa sequência. Então, eu já estou admitindo que eu tenho uma sequência, eu já estou admitindo que essa sequência é convergente e estou dizendo que o limite dessa sequência é o número A. Certo? Então, seja A o limite de uma sequência. Beleza. Aí, se, que eu estou colocando aqui, né? Se o B é um número estritamente menor que A, certo? Então, eu estou pegando um B e esse B ele é estritamente menor do que A, certo? Ele não é menor igual, ele é menor. Certo? Então, ele está à esquerda estrita de essa reta aqui que eu coloquei horizontal, aí faz sentido falar de esquerda, né? Essa questão de esquerda, direita é relativa, depois a gente vai ver isso, mas tudo bem. Então essa é a nossa hipótese, né? Vou apagar isso aqui. Nosso teorema tem isso aqui como hipótese. Certo? Eu tenho uma sequência convergente, converge para A, e eu tenho um número B que é estritamente menor que o limite dessa sequência. Bom, então, né? Para todo, que é a conclusão agora, né? Para todo n suficientemente grande, quer dizer, eu consigo arrumar um n0, você tem que o xn é maior do que b. Certo? Então, o que ele está dizendo é que você... porque aqui é o A, né? Se eu quiser escrever assim, ó, eu posso escrever assim, ó, B. Se eu quiser descrever aquela... Porque o A é o limite, né? Então fica assim, B menor que o limite de xn. Essa é a minha hipótese. Certo? Essa é a minha hipótese. Aí, a tese... Vou apagar isso aqui. A minha tese é assim, é B, né? Menor que xn. Essa é a minha tese, né? Isso aqui não é tudo da minha hipótese, né? Porque minha hipótese tem que o A é convergente e tal, né? Mas eu vou dar, sei lá, hipótese 2, né? K2. É como se eu... O que acontece aqui? É como se eu tivesse tirado esse limite aqui, né? Eu boto azul e eu fico procurando onde é que tá o pontinho. Né? Eu posso, vamos dizer assim, eu posso tirar esse limite daqui para essa desigualdade aqui permanecer. O que o teorema está dizendo é pode desde que, né? Desde que o n seja grande. Então, para todo n suficientemente grande eu tenho isso. Eu posso ter isso aqui, eu posso tirar esse limite aqui, desde que meu n seja grande. Vale para todo n? Não. Vai depender de quem? O n? Vai depender do b. Porque se eu pegar um b mais apertadinho aqui, né? Mais perto do A, então eu vou precisar andar mais. Ok? Alguma pergunta?
Então eu vou entender que todo mundo entendeu tudo. Perigoso essa frase, né? Ok. Então vamos lá. Vou mudar a cor do meu lápis aqui. Então, aí tem um analogamente, né? Que é a mesma coisa, né? Porque eu vou provar, eu vou fazer uma prova aqui para A e B, onde B tá, o B é menor do que A. Mas o que eu estou dizendo aqui, se eu pegar um C estritamente maior do que A, vale a mesma coisa, certo? Então, se o B é menor que A, o B é menor que xn para n grande. E se o C é maior do que A, o xn, o C é maior do que xn para um n grande. Então, quando a gente diz para um n grande, é porque esse n vai depender do B e do C. Porque o que está acontecendo, né? O que é que acontece aqui? Vou apagar isso aqui. Desenhar de novo. Então, o xn ele converge para o A. Então a gente sabe que a tendência do xn é ir para onde? É para ir para o A. Se ele está indo pela esquerda, pela direita, se ele está pulando para lá e para cá, mas a tendência é que ele se aproxime de A, cada vez mais. Então a ideia é que qualquer valor que você coloque aqui, seja no B, que seja no C, alguns termos do xn, por exemplo, x1, x10, né? Eles podem estar aqui, mas como o xn está caminhando, vamos assim, para A, e vamos dizer que o B está paradão aqui, à medida que o n vai variando, chega um certo momento que o xn passa daqui, desse B. Mesma coisa com o C. Né? Eu posso ter alguns termos aqui. Posso ter alguns termos aqui à direita do C, mas como o xn está indo para cá, para o A, ela converge para o A, então a partir de um certo momento, ou seja, para um n grande, o xn fica menor do que C. Então é como se eu pudesse, vamos assim, cancelar o limite, porém o cancelamento, vou sair daqui que eu acho que é mais fácil de apagar isso tudinho. O cancelamento ele é possível, né para um n grande. Essa é a ideia. Posso cancelar sempre? Não, não posso. Para n grande é verdadeiro. Se você tiver b menor ou igual a limite de xn, se xn for convergente, né? Preste atenção. Se o xn for convergente, se não for convergente eu não posso. Não, se tem igual não aqui, não. Deixa eu tirar esse igual daqui. Não dá problema. Depois a gente fala com igual. Então, para n grande eu posso, digamos assim, tirar esse limite aqui e colocar simplesmente b menor que xn. Essa desigualdade aqui de cima vale sempre, com o limite, né? Com o limite vale sempre. Certo?
Agora, essa de baixo aqui, o b menor que xn, ela só é verdadeira. Ela só é verdadeira quando? Para ele suficientemente grande. Ou seja, para um número grande de n. Certo? Qual o tamanho desse n? Não sei, porque o tamanho do n vai depender do b. Então, se você me der um b, que eu lhe forneço um n, que isso aqui, aí eu vou dizer, não, a partir de tal n, você me dá uma sequência, dá o b, eu lhe forneço um n, que isso aqui é verdade. Como esse teorema é um teorema de maneira geral, que eu não sei quem é a frequência, eu não sei quem é o limite, eu não sei quem é o b, né? Aí por isso que a gente escreve assim, para n suficientemente grande, porque eu sei que eu consigo, mas de maneira geral eu não consigo. Se eu tiver a sequência, fica mais fácil. Talvez eu consiga uma expressão, né? Para digamos, um b genérico, né? Mas de maneira geral você só pode saber um valor específico para o n se você souber quem é a sequência. E mais particularmente, logicamente, se você conhece a sequência, você conhece o valor do A, porque você sabe que a sequência é convergente, então sim, você é capaz de calcular o limite dela. Pronto, já conversei demais, conversei muito, já baguncei de novo aqui o negócio. Vamos para a demonstração, né? Parar de enrolação. Então, como é que eu provo isso? Então, eu sei que minha sequência é convergente e que converge para o valor A. Então, eu sei que para todo epsilon positivo, então eu vou escolher o epsilon, digamos assim, adequado. Certo? Vou pegar epsilon como sendo A menos B. Se você quiser fazer a demonstração com C, aí você pega o epsilon como sendo C menos A, né? Para dar positivo, né? Então eu peguei um epsilon. Então você observa que o seu epsilon é positivo, porque por hipótese, né? Sua hipótese, né? Sua hipótese aqui, o A é maior que B, então A menos B é positivo, né? E pela sua escolha aqui do epsilon, você sabe que o B, né, só isolar o B aqui, né? Bota o B aqui para a esquerda, o epsilon para a direita. Então o B é A menos epsilon. Então, com esse epsilon aqui, você faz esse intervalozinho aqui ao redor do A, né? Que é aquele famoso, né? Que é o A mais epsilon e o A menos epsilon. E pela sua escolha do epsilon, esse ponto aqui, ele coincide. Ele tanto é o B como é o A menos epsilon, certo? E eu sei que minha sequência ela é convergente. Então, como é que diz a definição de sequência convergente? Sequência convergente é para todo epsilon, né? Existe um n0, tá, ok? Se o n for maior que n0, eu tenho que o xn, né, tá aqui dentro desse intervalo, certo? Bom, aí você não tem nada para fazer. Então essa expressão aqui,
ela vem da definição de limite. Certo? Essa expressão aqui vem da definição do limite. Aí você simplesmente faz a substituição aqui, ó. A menos epsilon é B, né? E aí essa desigualdade aqui fica assim, né, ó. Você pega só essa parte aqui, passei por cima do negócio, né, ó. Então A menos epsilon é B. Então você fica com B menor que xn. Sempre? Não. Essa desigualdade aqui, tanto essa daqui, essa desigualdade aqui em cima, que vem da definição, ela só é verdadeira para n maior ou igual a zero. Como essa de baixo, ela vem da de cima, essa desigualdade só é verdadeira para n maior que n0. Então, existe uma restrição para que essa desigualdade aqui é o que? É o n maior que n0. E é o que está dito aqui. Então, para todo n suficientemente grande, para todo n maior que n0, você tem essa desigualdade aqui. Certo? E se for em vez de ser um B, ser um C, né? Não, eu sei que o A é menor que C. Então, nesse caso, eu provo que o xn, ao contrário, xn é menor que C. Sempre? Não. Para um certo n maior que n0. Esse n0 aqui é igual ao do anterior? Não. Porque o n0 sempre vai depender do B, vai depender do C. Trocou o B, trocou o C, troca o n0. Eu sei que o n0 sempre existe. O que o teorema está dizendo é o n0 sempre existe. Sempre consigo ele. Porém, ele depende da sequência, do limite e do valor que eu estou tomando aqui. Me façam perguntas. Tranquilo? Vou botar como exercício vocês fazerem essa demonstração para um C aqui. Pronto. Esse analogamente aqui. Ok? Se vocês quiserem já anotar aí, eu vou botar lá nos exercícios. Mas é só imitar isso aqui. Só reescrever isso aqui. Ok? Então bora embora. Corolário, quer dizer, uma consequência do teorema. Então eu tenho... Quais são as condições que eu tenho aqui? Então, do mesmo jeito, eu tenho uma sequência que ela é convergente, que converge para o valor A. Aí, eu estou dizendo assim, se o A for maior que zero, então você tem que a sequência é positiva. Se o limite é positivo, eu sei que o limite da sequência é positivo. A pergunta, xn é positiva? Aí você diz, depende. Aí você vai dizer que para n suficientemente grande é verdade. Então, se o A for positivo, então para n suficientemente grande, a sequência é positiva. Mesma coisa se o A for menor que zero.
certo? Então, se o limite é negativo, a sequência é negativa para um n suficientemente grande. Esse n depende de quem? Depende do a. Você tem o zero aqui, ó. Se você pegar um a positivo, então a sequência, a partir de um certo momento, ela se torna positiva. Certo? Ela não pode ficar negativa. É assim, é antinatural para ela ficar negativa. Porque como ela converge para o a. Então os termos dela podiam ficar aqui. Pode, não faz sentido, né? Porque como é que ela vai convergir para o a se ela... Então chega uma hora que ela passa para o zero. Fica positivo. E como ela está indo para o a, ela continua para cá. Mesma coisa se o tempo for negativo, né? Não, o a é negativo. A sequência está convergindo para a, então ela não pode ficar aqui do lado de cá positivo. Ela tem uma hora que ela passa para cá. E como ela está indo para o a, ela vai ficar do lado de cá, ficar negativa sempre. Ok? A demonstração é só você trocar o B. O corolário, esse corolário aqui é o que? É um caso particular do teorema. Se você lá, serve para qualquer B. Então, se você pegar o B igual a zero, ou C igual a zero, você tem o resultado do corolário. Alguma pergunta? Então vamos em frente. Vamos em frente. Vou já dar uma olhadinha. Se ainda tem muita coisa, eu vou já parar. Certo? Dando 11 horas. Beleza. Agora a desigualdade agora é sobre as sequências, né? Primeiro que você tem duas, agora mudou um pouco, né? Aqui você tem duas subsequências, né? No teorema e no corolário anterior você tinha uma sequência convergente. Aqui você tem duas sequências, uma convergindo para A, outra convergindo para B. Então, e você sabe que a desigualdade anterior, o si, né? A desigualdade era sobre o limite, né? Agora a desigualdade é sobre as sequências, certo? Então mudou isso. Então isso aqui agora é a nossa hipótese, né? Agora eu tenho duas sequências, ambas as sequências convergentes, e elas têm essa desigualdade aqui. Não é uma desigualdade estrita, é menor ou igual, certo? Essa aqui converge para A, essa aqui converge para B. Aqui é como se eu quisesse colocar o limite. Eu posso colocar o limite, porque se você substituir aqui o A, eu tenho a nossa tese aqui, né? Nossa tese é A menor ou igual a B. Se você olhar que o A é o limite, então eu posso colocar assim, limite xn. E o B é o limite yn. Então essa é a nossa tese. Nossa hipótese é isso aqui, ó. Eu vou apagar esse negócio todinho aqui. Vou sair. Vou voltar. De novo.
de novo, certo? Então eu tenho uma das minhas hipóteses, né? Uma das minhas hipóteses é que o xn é menor que yn. Vou chamar de hipótese 3. Né? Porque isso aqui seria, digamos assim, isso aqui seria hipótese 1, aqui seria hipótese 2, e aqui seria hipótese 3. Certo? Então, para todo n suficientemente grande, você tem isso aqui. Então, qual é a sua tese? Sua tese é que o A é menor ou igual a B. Quem é A? O A é limite de xn de limite de yn. Então é como eu viesse aqui na minha hipótese e escrevesse um limite aqui, certo? Ou seja, se eu tiver duas sequências convergentes com essa desigualdade, eu posso, vamos assim, escrever o limite de ambos os lados. Aí você vai dizer que isso vale para todo n suficientemente grande, certo? Então não posso, essa desigualdade aqui, ela não é é verdadeira sempre, é isso que eu quero dizer. Então esses resultados que a gente está vendo aqui, então a nossa tese está sempre dependendo disso aqui, ó. Para todo n suficientemente grande, você tem isso aqui. Então essa desigualdade aqui é verdadeira sempre? Não. Essa desigualdade aqui é verdadeira para um n suficientemente grande. Ok? E aqui você pode particularizar isso aqui, né? É só você colocar a sequência constante igual a B, né? E você vai ter esse negócio aqui tá mal escrito. Eu fiz só copiei e colei aqui embaixo. Depois eu ajeito isso aí. Tá errado aqui, tá digitado errado. Certo? Porque eu copiei e colei aqui e quis esqueci de alterar. Mas vamos pra frente. Eu conserto isso aqui e depois eu... Beleza, vamos pra demonstração, né? Deixa de enrolação. Então como é que eu provo isso aqui? Eu vou provar por contradição. Eu acho que é isso aqui, certo? Eu quero provar que provar assim, então a minha hipótese, quero provar a minha tese. Então uma maneira de você provar isso por questão de lógica, você sabe que essa implicação aqui, ela é equivalente a essa aqui de baixo. Você nega a tese e mostra que a negação da tese implica na negação da hipótese. Se você provar isso aqui, então a gente aprende em lógica
que se isso aqui é verdadeiro, é verdade. Então isso aqui também é verdadeiro. Uma maneira de você provar isso aqui é você negar a tese e chegar na negação da hipótese. Então, eu vou negar a minha tese. A minha tese é A menor ou igual a B. Então, a negação disso é B menor que A. Não é nem igual, e eu estou dizendo que o B era maior, o B está sendo menor. Então, estou negando isso aqui. Ok? Aí, fazer um desenho, né? Eu tenho o A, que é a limite do xn, e tem o B, que é a limite do y. Eu estou afirmando que, assim, estou investigando. Se fosse, né? Se eu quero provar que o A é menor ou igual a B. A minha hipótese é se não fosse, o que acontece? Estou negando, né? Então eu vou investigar o que acontece se o B for menor que A. Então eu vou verificar se o B for menor que A. Eu vou verificar que a minha hipótese também ela é negada, certo? Então a negação da tese implica na negação da hipótese, que então eu provei que essa implicação aqui embaixo ela é verdadeira. Então a lógica vai dizer que a implicação de cima é verdadeira também. Beleza? Então, se fosse B menor que A, então eu vou pegar um C aqui no meio. O C poderia ser, por exemplo, o ponto médio, mas existe um zilhão, um bilhão de pontos aqui no meio. Certo? Peguei um deles. Por que isso é verdade? Porque o B é estritamente menor que A. Então, quando você tem um intervalozinho aqui, você tem infinitos pontos na realidade, né? Acho que em plano a gente prova isso, né? Que você pega o ponto médio aqui, e depois você pega o ponto médio de C com A, depois pega o ponto médio de B com C. E só com o ponto médio você consegue provar que aqui entre B e A tem um monte de pontos. Então você pega um. Então, aí você usa o teorema anterior. Duas vezes, né? Vou fazer o desenho de novo. Então eu tenho A, tenho B. Vou ampliar aqui meu desenho. E tenho C. Então se eu pegar a sequência xn, né, e o número A e o número C, então eu vou ter que C menor que A, né? Aí eu aplico o teorema aqui. Então, como o xn está indo para a partir de um certo momento, o xn é maior do que C. Aí eu pego o yn, né? Pego o limite dele, que é o B, e pego o C. Né? E eu sei que o C é maior, né? Se quiser colocar aqui que o B
é menor do que C. Aí eu aplico o teorema aqui novamente e obtenho que essa outra desigualdade aqui, para um n suficientemente grande, o yn está aqui. Certo? Então eu consigo colocar um número, já, um número entre xn e yn. Sempre? Não, isso aqui não acontece sempre. Isso aqui é verdadeiro para n suficientemente grande. Certo? Então isso aqui está dizendo o quê? Que yn é menor que xn. Mas se você olhar para a sua hipótese aqui, ó, sua hipótese diz exatamente o contrário disso. Então a gente provou que a negação da tese leva na negação da hipótese. Então, eu provei que a negação da tese implica na negação da hipótese. Por questão de lógica, você sabe que a implicação contrária aqui, hipótese e tese, ela é verdadeira. E aí o nosso corolário fica estabelecido. Hora das perguntas. Nenhuma? Então vamos para frente. Então tem uma observação que lá tem aqui é menor ou igual, né? A pergunta é: eu posso tirar o igual? Não. Certo? Voltando aqui, né, ó. Se você olhar aqui na sua hipótese, né, ó, tem menor ou igual. Na tese, tem menor ou igual. Aí, essa observação esse mesmo resultado vale com a desigualdade restrita? A resposta é não. Certo? Aí você, um exemplo. Certo? Um exemplo aqui, ó. Tem um exemplo, né? Você tem um xn igual a zero. Qual é o limite dessa sequência? Logicamente é zero, né? Você tem um yn, né? Que é 1 sobre n. Aí, logicamente, você tem isso aqui, né? Que está digitado errado também. Isso mesmo. Então, você tem desigualdade estrita. Você tem aqui, isso aqui é verdade. Porém, isso aqui é falso. Então, isso não implica nisso. É isso que está dizendo. Essa implicação aqui é falsa. Se eu colocar um igual, a implicação é verdadeira. Mas se for estrito, não é verdadeira. Ok? Eu acho que a gente vai parar por aí. Deixa eu ver aqui o que é que temos aqui. Teorema do sanduíche. Que eu acho que vou deixar para a próxima aula. Vou fazer ele bem devagarzinho.
Mas só tem ele antes de ir pra frente, né? Não sei, mas vou deixar pra fazer depois mesmo. Ok? Tranquilo? Vou sair daqui. Vou parar a gravação.